Na videoaula de hoje trataremos a respeito de noções de economia, noções gerais de economia voltadas para o rural, que é o que nos interessa. Bom, partindo do princípio que a gente tem que ter um conceito de economia, né? Então, a economia ela é uma ciência social, ela não existiria se não existisse a sociedade. É fundamental e ela não existiu sempre, ela foi desenvolvida no decorrer da evolução da humanidade como um todo e da sociedade, da formação de uma sociedade. Ela existe, pessoal, somente porque existe escassez. Se não existisse escassez, não existiria a necessidade da economia. Ela existe justamente para trabalhar com esses recursos escassos que nós temos, de comida, de água, enfim, uma série de infinidade de necessidades que a sociedade precisa ter. Tá? Quando não existia escassez, não tinha necessidade, existia economia, o pessoal caçava, vivia, enfim, solto pelos campos, pelos matos. Agora existe. Bom, alguns problemas econômicos básicos que a gente tem que resolver. O que produzir? Tá? O que nós vamos produzir? E a resposta é relativamente simples, pessoal. A gente, numa economia capitalista, como a gente vive, vamos produzir aquilo que as pessoas querem consumir. Tá? Então, existe um crescimento rápido do número de produtos. Na época que eu era novo, na idade de vocês, os produtos eram mínimos. Então, tênis tinha uma marca ou duas, hoje tem uma infinidade. Então, as necessidades são diferentes e são produzidos produtos diferentes, tanto na parte da agropecuária, como na parte da indústria, né, de outros serviços aí, de lazer, enfim, que são produzidos. Até mesmo na parte de equipamentos. Hoje, então, tem uma necessidade muito maior de ter equipamentos, né, para produzir produtos agrícolas. Quanto produzir? Tá? Esse é um problema sério também, que muitas vezes vem à pauta. A quantidade que eu devo produzir? Eu vou produzir mais ou vou produzir menos? Tá? Isso aí a gente tem que estar sempre ligado no mercado, né, que a gente estudou em outra aula, com relação à oferta e procura. Quando o produto existe muito no mercado, não dá para produzir muito porque vai valer pouco. Quando existe menos, é claro que a gente vai produzir mais para obter preços melhores, certo? Então é de acordo com a oferta e procura que vai ser regulado. Como produzir? Eu vou usar uma tecnologia mais avançada, menos avançada? Eu vou produzir de maneira mais simples? Se eu vou trabalhar, por exemplo, com um tambo, eu vou produzir com alta qualidade, leite tipo A, tipo B? Então eu vou ter que decidir baseado em fatores técnicos e em pesquisa de mercado, tá? Fundamentalmente. Para quem produzir? Qual é o público-alvo da minha produção? Vai ser uma produção mais geral ou vai ser um produto mais requintado? Tá? Vou produzir escargot, vou produzir, enfim, soja, milho. Eu vou produzir gado de maneira convencional ou bovino precoce. Então, isso aí tu vai decidir para quem tu vai produzir, tu escolhendo na hora que tu escolhe o produto que tu vai produzir, certo? Vamos adiante aí. Alguns problemas econômicos. Então a gente está dando uma geral aí na economia, não é nada tão aprofundado, fique bem claro. E aqui a gente coletou essas informações todas, não somos autores, fique bem claro também. Tá? Por que as expansões da moeda e do crédito podem gerar inflação? O que é expansão, pessoal? É a quantidade maior. Então, tu ter mais dinheiro no mercado, tu ter mais crédito no mercado. Isso pode gerar inflação? Pode. O que é inflação? A gente também vai ver oportunamente. É um crescimento generalizado dos preços, né? Contínuo e generalizado dos preços. Então, vocês hoje, há pouca inflação. Um tempo atrás a inflação era mais cruel. Agora tem um pouco em virtude da pandemia. Então, quanto mais dinheiro e mais crédito tiver no mercado, mais as pessoas vão comprar. Aumentando o nível de compras, vai aumentar a procura. O produto seguindo a mesma quantidade, é claro que o preço vai aumentar. Então é por isso que aumenta a inflação, pode gerar inflação. Por que a queda na cotação de uma bolsa de valores do outro lado do mundo pode influenciar a nossa economia? Então, claro que pode. Por quê? Porque se tu tiver um comprador no outro lado do mundo, por exemplo, a China se falir, no momento atual ele é o maior comprador de soja e de carne nosso aqui. Então, se a China falir, vai parar de comprar soja nossa. Vamos pegar o soja como exemplo. Se eles pararem de comprar soja, pessoal, o preço despenca. Tá? Então, vai influenciar a nossa economia, sim.
certo? Então, nós somos uma economia global, uma economia globalizada, queiram uns ou não, certo? É uma realidade. Por que os impostos sobre cigarros e bebidas são mais elevados? Pessoal, não são gêneros de primeira necessidade. Então, onde é que os impostos devem ser menores? Na carne, no leite, no arroz, no feijão, nas frutas, nas verduras, né, que são gêneros de primeira necessidade. Então, cigarro e bebida ninguém precisa. Ah, eu preciso. Não precisa. Né? São vícios, né? Então, são vícios, são drogas lícitas que não devem ter pode ser cobrado qualquer nível de imposto que o governo queira, sem problemas nenhum, tá? Vamos adiante aí. A propaganda cria necessidade ou apenas informa sobre as características de bens e serviços? Inicialmente ela existia para informar, tá? Hoje em dia ela cria necessidades, né? Então, muitas vezes tu não tem necessidade de um certo produto e tu vê uma propaganda que te inspira, vai elevar teu moral e tu vai criar a necessidade de ter aquele produto. Tu não tem necessidade de ter um celular de última geração. Mas daí vem lá uma fabricante de celular com câmera tal, com tal capacidade, que faz isso, que faz aquilo. Daí tu acha que tu tem aquela necessidade. Então a propaganda, quando bem formulada, quando bem feita, ela também cria necessidade. Que a necessidade básica que a gente tem é de água e comida. A mais são circunstanciais. Estou falando bem básico, né? Com certeza. Porque a alta dos preços do cafezinho reduz a demanda do açúcar? Porque eles são produtos complementares. Acho que a gente vai falar um pouco a respeito disso aí também, no decorrer da disciplina. Um complementa o outro, né? Então, o cafezinho, ele é usado com açúcar. Tá? Então, se tu toma mais café, a maioria das pessoas toma café sem açúcar, mas a maioria usa açúcar no café. Então, vai aumentar a demanda do açúcar. E assim, outros produtos, né? Que um depende do outro. O pão e a margarina também, né? Se tu comer mais pão, tu vai usar mais margarina. E assim por diante, certo? Ou manteiga, vamos preferir. São produtos complementares. Por isso, essa é a resposta. Por que a renda dos agricultores pode ser elevada quando se reduz a produção? Porque diminui a oferta. Diminuindo a oferta, o preço vai aumentar. A gente vai ver em oferta e procura depois bem detalhado isso aí. Nós vamos adiantando alguma coisa. Então, se tu tem menos produto no mercado, o preço dele aumenta, certo? Então, por quê? Porque as pessoas têm as mesmas necessidades e vão comprar da mesma maneira. Bom, passamos então aí aos setores da economia. Quais são os setores? São 3 setores da economia, pessoal. O setor primário é o nosso setor. Então, nós trabalhamos aí na agropecuária, de maneira geral, tanto na agricultura como na pecuária. E também o extrativismo, né, são setores primários, é onde acontece a base de tudo que vem na sequência. O setor secundário é o setor da indústria. Ele transforma o que é produzido na agricultura, na pecuária e tirado no extrativismo em produtos que serão comercializados no setor terciário, que é o comércio e também a prestação de serviços. Tá? Então, nós podemos prestar serviço, aí eu como médico veterinário posso prestar serviço. Eu posso ter também um comércio, vender produtos veterinários, antibiótico, vacina. Poderia, né? Se eu não estivesse sendo professor de vocês. Mas, enfim, são os 3 setores. Primário, a agropecuária e o extrativismo. Secundário, a indústria. E o terciário, que é o setor do comércio e a prestação de serviços. Então, uma coisa vai interlaçando na outra. Como a gente vai ver em toda a nossa disciplina. Tá? Organização da economia. Bom, aí eu não quero entrar em polêmicas, puxar para um lado para o outro, vou procurar ser o mais imparcial possível, né? A gente tem opiniões a respeito disso aqui, enfim, mas a gente vai dizer como é, sem detalhar muito, assim, mais de forma generalizada. Então, de repente, alguma coisa que a gente fala, alguém não concorda, mas vamos procurar ser assim o mais claro possível. Economia centralizada, tá? Economia de mercado, e economia mista, que seria uma mistura das duas. Está centralizada, né? Centralizada é um poder central, o governo manda. Economia de mercado, o governo somente regula. E economia mista tem um pouquinho de cada uma. Então, a gente vai ver agora na sequência. Iniciando pela economia centralizada, né? Como é que ocorre o planejamento? Tá? A economia centralizada ocorre em países socialistas, na maioria das vezes, né? Tipo Cuba, China, a União Soviética, era a união de vários países socialistas.
hoje em dia a Rússia também, né? Então outros países, Venezuela, ultimamente, então que tem a economia centralizada. O poder central emana as ordens e aquilo que deve ser feito. Como é que é feito o planejamento nessas economias, pessoal? O planejamento é uma forma muito legal que ele é feito. Olha aí, ó. Primeiro, você faz um inventário das necessidades humanas a serem atingidas. Então, quais são as necessidades? Tanto no aspecto de educação, saúde, alimentação, lazer, né? Você faz um inventário. O que as pessoas precisam para viver? Tá? Segunda parte, você faz o inventário dos recursos e das técnicas disponíveis para a produção. Então, quais são os recursos disponíveis, tanto de tecnologia, como também de recursos necessários, né, que seriam a matéria-prima para você compor os produtos necessários. Tá? Seria a segunda parte. E a terceira parte seria uma seleção das metas de produção e consumo, baseados nas necessidades, de acordo com os recursos que aquele país possui, certo? Muito legal, muito jóia essa forma de planejar. Basicamente o que a gente faz em casa para se planejar também. E aí a gente parte, né, para como é que são usados os preços, né, nesses países com economia centralizada. Tá? Então os preços e a organização da produção. Na organização da produção, pessoal, eles são apenas recursos contábeis que facilitam o controle da eficiência. Então o preço não é que nem nós aqui que tu usa como para te medir o lucro. Tá? Não, em países com economia centralizada, eles são recursos contábeis para ver a eficiência maior ou a eficiência menor. Pura e simplesmente para isso. Tá? A expansão e a contração industrial são determinantes pelo governo, são determinados pelo governo. Tá? Então não é se deu lucro ou se não deu lucro. Se é necessário ou se não é necessário. Esse é o critério. O preço serve. Ó, foi eficiente ou não foi? De repente tu tem uma fábrica que produz tênis e a outra também. Essa foi e aquela não foi. Então tem que corrigir alguma coisa na que não foi eficiente. Mas se são necessários tênis, as duas vão seguir produzindo. Certo? Esse é o critério. A agricultura é composta por fazendas estatais e coletivas. Então são fazendas totalmente controladas pelo governo, que são as estatais, e as coletivas, que são parcialmente controladas pelo governo. Na realidade, todas têm o controle governamental, né? Então o governo central controla tudo na economia centralizada, já como o nome dela diz, certo? Então tem os kibbutz e outras formas de fazendas, né, que são organizadas em economias centralizadas. O preço e a distribuição da produção. Outra função do preço é a distribuição da produção. Tá? Se não fosse o preço, né, teria que ser feito o racionamento. Então, tu distribuir quantidades de produtos para cada família. Então, isso aí é um grande auxílio que o preço dá nesse tipo de economia, que tu estipula o preço dos produtos de acordo com a disponibilidade, né, o governo tabela os preços. Vocês perguntem para os pais de vocês, na época do plano cruzado aqui, que era feito o tabelamento de produtos. Aqui para nós não funcionou. Em economias centralizadas provavelmente funcione melhor, né? Até porque existe um maior controle do governo, controle geral. Aqui não existia esse controle para estabelecer esse tipo de funcionamento. Tá? Então vai evitar o racionamento. É uma grande função do preço. Quanto maior a escassez, maior o preço. Então produtos que estão escassos, o governo vai colocar preços maiores. Então não é o comerciante que coloca o preço, é o governo que determina o valor de cada produto, certo? De acordo com a distribuição de dinheiro que ele faz para a população, em forma de salários, enfim, de auxílios, as mais diversas formas que ocorrem nesses países. Os consumidores são livres na escolha do produto. Tá? Então, o consumidor vai poder escolher o produto que ele necessita, só que baseado ele pode comer mais de uma coisa, usar mais de outra, mas o que ele ganha vai permanecer a mesma coisa. Tá? Então vamos aí para a propriedade. Né? A propriedade é pública, pessoal. Os meios de produção são da sociedade coletiva, pertence ao governo, então as pessoas não são proprietárias. A propriedade privada é somente de pequenas atividades artesanais e camponesas, então não tem como as pessoas serem proprietários. Então, a maioria dos recursos são do governo. E os meios de sobrevivência, sim, pertencem ao cidadão. Roupas, calçados, enfim. Tá? Basicamente, seria isso aí a respeito da economia centralizada.